todos, sejam bem-vindos à aula de número 13 da sequência de Geometria Analítica, e o nosso enfoque para essa aula será o perpendicularismo de retas no plano cartesiano. Então nós vimos inicialmente as posições relativas de duas retas, certo? Vimos na aula anterior, a questão da interseção de retas e também de retas paralelas, e agora a gente passa a ver retas perpendiculares, o que acontece. Então, nós vamos considerar inicialmente duas retas, L1 e L2, que são concorrentes por um ponto P, ou seja, há uma intersecção entre elas. E essas retas L1 e L2 são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, é essa situação aqui que a gente vai ter geometricamente. Duas retas, L1 e L2, se interceptam num ponto P, de modo que nesse ponto P essas retas são perpendiculares. A reta L2 tem inclinação α2 e a reta L1 tem inclinação α1. Observe que nós já estamos considerando aí inicialmente que essas duas retas são perpendiculares, para a gente encontrar aí uma propriedade muito importante na questão de retas perpendiculares no plano cartesiano. Então, se vocês notarem, no triângulo ABC, a gente pode dizer o quê? Que α1 é igual a α2 mais 90 graus. O que é essa propriedade aí, que é lá da geometria euclidiana plana, galera? Sempre num triângulo, um ângulo externo é a soma dos dois outros ângulos internos. Então, observem, eu posso escrever o α1 em função da soma dos dois outros ângulos, certo? Então, o α1 é um ângulo externo do triângulo APB. E o ângulo de 90 graus no vértice P e o ângulo α2 são os outros dois ângulos internos desse triângulo. Então, α1 é igual a α2 mais 90 graus. Isso é uma propriedade lá da geometria euclidiana plana. Então, se eu quiser calcular a tangente de α1, eu posso dizer que a tangente de α1 é a tangente de α2 mais 90 graus. Já vimos ali em cima por que a tangente de por que α1 está em função de α2 somando com 90 graus, certo? Só que a tangente, na trigonometria, eu posso expressar ela também como sendo a razão de seno sobre cosseno, deste mesmo ângulo, ok? Propriedades lá da trigonometria, galera. Com base nisso, nós temos o quê? O seno de α2 mais 90 graus sobre o cosseno de α2 mais 90 graus. Pessoal, não é aplicação de propriedade distributiva aqui. Tomem cuidado. Nós temos umas transformações trigonométricas, certo? Soma de arcos. Então, as propriedades que nós temos que relembrar lá de transformações trigonométricas. Então, se eu tenho seno de A mais B, só relembrando, para eu calcular isso, eu faço seno de A que multiplica cosseno de B, mais seno de B que multiplica cosseno de A. A mesma coisa para o cosseno, só que para a propriedade da transformação de cosseno. Então, cosseno de A mais B vai ser cosseno de A que multiplica cosseno de B, menos seno de A que multiplica seno de B. Tranquilo? Aplicando essa ideia aí da soma de arcos do seno e do cosseno, no nosso caso, a gente vai ficar com o seguinte no numerador. Seno de α2 que multiplica cosseno de 90 graus, mais seno de 90 graus que multiplica cosseno de α2. Tudo isso aí sobre cosseno de α2 que multiplica cosseno de 90 graus, menos seno de α2 que multiplica seno de 90 graus. Relembrando lá de seno e cosseno de 90 graus, a gente sabe o quê? Que cosseno de 90 graus é zero. Ou seja, 0 vezes seno de α2 vai dar 0. A gente sabe também que o seno de 90 graus é igual a 1. E 1 vezes cosseno de α2 resta cosseno de α2. Mesma ideia aplicada aqui no denominador. Cosseno de 90 é 0. 0 vezes cosseno de α2, 0. E aqui, no segundo termo do denominador, seno de α2 que multiplica seno de 90. Seno de 90 é 1. E 1 vezes menos seno de α2, menos seno de α2. Então, o que sobrou para nós? Cosseno de α2, tudo isso sobre seno de α2. E esse valor aí é negativo, certo? Porque o nosso numerador é positivo e nosso denominador ali ficou com o sinal de negativo. Então, nós temos aí uma razão negativa, ok? A partir dessa razão que nós encontramos, de menos cosseno de α2 sobre seno de α2, nós podemos relembrar lá da trigonometria novamente. Cosseno sobre seno
é a mesma coisa que cotangente deste ângulo, ok? Se eu tenho a cosseno de um ângulo sobre o seno do mesmo ângulo, que é a nossa situação, eu posso substituir pela cotangente. E a cotangente nada mais é que 1 sobre a tangente deste ângulo. Ok, pessoal? Tudo isso são propriedades lá da trigonometria. Quem tem dificuldade, dá uma relembrada. Nós saímos, galera, ali ó, depois da flecha, da tangente de α1. Lembram que nós saímos da tangente de α1? Onde era tangente de α1, que é a mesma coisa que tangente de α2 mais 90. E olha no que nós chegamos, galera. Menos 1 sobre a tangente de α2. Essa igualdade aí é bem importante para nós agora. O que é a tangente dessa inclinação de α1 e a tangente da inclinação de α2? Representa, o seu valor representa os nossos coeficientes angulares, M1 e M2. Então, eu estou dizendo aqui que M1 é igual a menos 1 sobre M2. Então, olhem aonde que nós chegamos, pessoal. Nós saímos considerando que as nossas retas eram perpendiculares e, no final das contas, nós encontramos que, se elas são perpendiculares, então, o coeficiente angular de uma reta tem que ser igual ao oposto do inverso do outro coeficiente angular, certo? Então, essa é a nossa propriedade fundamental para retas perpendiculares. Então, duas retas L1 e L2 de coeficientes angulares M1 e M2, respectivamente, são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, se e somente se o coeficiente angular da primeira reta for igual ao oposto do inverso da segunda reta em relação ao coeficiente angular. Tudo bem? Isso é muito importante, galera. Lá nas retas paralelas, os coeficientes angulares eram iguais. Aqui, os coeficientes angulares são opostos e inversos. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos, então. Então, partindo aqui, por exemplo, 1, verificar se as retas RS de equações 10x mais 3y menos 5 igual a 0 e 3x menos 10y menos 4 igual a 0, respectivamente, são perpendiculares. Tudo bem? Então, nós vamos calcular aqui o coeficiente angular da reta R. A gente sai da equação geral para a equação reduzida, ok? Então, isolando o valor de y, a gente vai ficar com y igual a menos 10 terços de x mais 5 terços, ok? Só desmembrei ali os termos. Então, aqui está o nosso coeficiente angular da reta R. Agora, calculando o coeficiente angular da reta S. Saímos daqui da equação geral da reta S, isolamos o valor de y para chegarmos na equação reduzida. Então, y igual a menos 3x mais 4. E nós chegaremos, então, em y igual a 3 décimos de x menos 2 quintos. Vai ficar menos 4 décimos, que simplificando, né, vai ficar menos 2 quintos. Então, 3 décimos positivo é o nosso coeficiente angular da reta S. Se vocês observarem, o coeficiente angular da reta R é menos 10 terços. E se eu aplicar o inverso e o oposto, qual que é o inverso de menos 10 terços? Menos 3 décimos. E o oposto de menos 3 décimos, 3 décimos. Então, é exatamente o valor de M2. Então, portanto, as retas R e S são perpendiculares. Por quê? Porque os seus coeficientes angulares são inversos e opostos. Tudo bem? Dando continuidade aqui com o exemplo 2. Dado a reta R de equações 2x menos y mais 5 igual a 0 e o ponto P de coordenadas 3 e 5, determinar a equação da reta S que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R. Então, vamos analisar o seguinte. Seja o M1 o coeficiente angular da reta R e M2 o coeficiente angular da reta S, nós vamos então calcular inicialmente o coeficiente angular da reta R, que é o nosso M1. Então, a partir da equação geral, isolando o y, a gente vai ficar com a seguinte equação reduzida. Né? O denominador ali é menos 1, então a gente só vai alterar os sinais do numerador, que vamos ficar com 2x mais 5. Ok? Então, o nosso coeficiente angular da reta R é 2. Agora, calculando o valor do coeficiente numérico da reta S, que é a reta que nós queremos encontrar. Tá? Se a gente está falando que as retas são perpendiculares, pessoal, a gente pode dizer que o M1 tem que ser igual a menos 1 sobre M2, que é a propriedade das retas perpendiculares em relação aos seus coeficientes angulares. Então, eu conheço o M1, que é 2, vou substituir.
Multiplicando ambos os membros da equação por m2, nós ficamos com 2m2 igual a menos 1. Portanto, o m2 é igual a menos meio. Se eu conheço o coeficiente angular da reta S, que é 2, e a reta passa por P, que é coordenadas 3 e 5, eu tenho um ponto e tenho o coeficiente angular. Através da equação fundamental da reta, nós podemos encontrar a equação da reta que desejamos. Então, substituindo o valor do ponto e o coeficiente angular, y menos 5 igual a menos meio, que multiplica x menos 3. Aplicando a propriedade distributiva no segundo membro, menos meio que multiplica x, menos meio que multiplica menos 3, então vai ficar 3 meios positivo, ok? Deixando todos os termos no primeiro membro, ok? Nós ficaremos com y menos 5 mais meio x menos 3 meios. Para a gente não precisar ali fazer as operações com frações e já eliminar uma fração em relação ao coeficiente que multiplica o x, como eu falei, nós costumamos deixar números naturais, multiplicando o x quando possível, então basta nós multiplicarmos todos os nossos termos por 2. Então, y vezes 2, 2y, menos 5 vezes 2, menos 10, meio vezes 2 fica 1, por isso que ficou só o x, e menos 3 meios vezes 2 sobra o menos 3. Deixando na ordem que sempre costumamos deixar, x mais 2y menos 13 igual a 0, pessoal. Então, chegamos aí na equação da reta S, que é perpendicular a R e passa pelo ponto P de coordenadas 3 e 5. Ok? Essa era a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido, que tenham assimilado o conteúdo. E até a nossa próxima aula.